A paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu sou a Tia Bá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal Tia Bá Ministério Infantil. Hoje eu trago uma reflexão muito linda, tanto para o meu coração quanto para o seu, de algo que Deus tem falado demais comigo e hoje eu quero dividir. Há alguns dias atrás eu postei nos meus perfis nas redes sociais, tanto no Instagram quanto no Facebook, sobre esse tema tão maravilhoso e que tem falado ao meu coração, que é o tema: envolvimento não custa nada, comprometimento custa tudo. Quem me acompanha deve ter visto, recebi muitas mensagens, inclusive pessoas aguardando. Mas hoje nós vamos falar sobre isso, que é um assunto muito importante. Inclusive, quando eu recebi esse texto sobre esse assunto, que eu não tinha ideia do que eu estava fazendo, de como as coisas andavam, eu falei, nossa, que interessante, né? Sobre envolvimento e comprometimento, e passei a estudar o assunto para poder estar falando e colocando em prática, porque não é só a gente somente saber de um assunto, mas não colocar em prática, ele fica em vão, e é um assunto muito importante. E aí o Espírito Santo deu uma palavra para o meu coração, que eu quero ler para vocês aqui, que está em Colossenses 3, versículo 23, que diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Essa palavra já é muito conhecida. Confesso que quando eu li essa palavra alguns anos atrás, ela também mexeu comigo. Porque eu falava, nossa Deus, que lindo, né, ter na Bíblia algo que fale que tudo que a gente fizer, façais para o Senhor de todo o nosso coração, com zelo, com empenho, com amor. Isso é muito bacana e a Bíblia é maravilhosa, né? Então, quando eu recebi também esse outro texto, envolvimento não custa nada, comprometimento custa tudo, eu até imprimi, porque eu acho que material bom a gente precisa ter, né? Porque sabemos que memória de celular não dura, né? Memória de celular é um problema. Então, eu imprimi, passei a estudar o assunto, coloquei diante de Deus, estou aqui hoje para falar um pouquinho com vocês, amém? Dentro disso aqui, gente, eu pude perceber, eu te abato, aonde eu estava acertando e aonde eu estava errando. Porque Deus, ele sempre quer algo melhor de nós, ele quer nos dar mais, mas também nós precisamos fazer muito mais. Mas também é com amor, com carinho, com zelo, com dedicação. Como a própria palavra nos ensinou, tudo que a gente for fazer, faça como para o Senhor. Porque se a gente fizer desta forma, a gente sabe que a gente vai fazer muitas coisas boas. Nós vamos dar mais do que a gente tem. Nossa, a gente vai além. Uma vez eu ouvi uma frase: faça para Deus algo que você nunca fez. Receba do Senhor algo que você nunca recebeu. Eu achei isso muito bonito, porque quando eu ouço essas coisas, eu paro para refletir se eu realmente estou fazendo o que é certo diante de Deus. E eu vi, quando eu recebi este texto aqui, foi até num grupo, né, do WhatsApp de professoras que eu recebi, achei muito interessante. Falo para vocês que eu até chorei, mexeu demais comigo esse texto, e eu vi onde eu estava errando. E eu imaginava que eu podia estar errando. Eu achava que o modelo de trabalho, o modelo de servir ao Senhor estava certo, mas eu vi que não estava. Nossa, Tia Bá, mas estava fazendo errado? Tava sim, estava fazendo. Não da melhor forma possível. Por quê? Porque nós podemos fazer melhor. E se a Bíblia fala que se eu fizer, faço para o Senhor, eu tenho que fazer o melhor. Porque Deus, quando Ele nos deu Jesus, Ele nos deu por inteiro. Jesus foi até o final. Jesus não fez algo pela metade, Ele fez por inteiro. Então, quando nós formos fazer, nós precisamos fazer as coisas por inteiro e cada vez melhores. Como assim? O que é se envolver? Por que envolvimento não custa nada? Gente, é muito simples e olha, eu não tinha percebido. Se envolver é você ir até onde dá, mas até onde dá para você, para mim. Me envolver é fazer até onde eu acho que tá bom, não até onde precisam que eu faça. Ah, eu só vou até ali, é o que eu quero, não tô querendo fazer mais não, deixe que se tiver mais gente, outros que se virem, mas eu só vou fazer a minha parte. A Bíblia não ensina isso. A Bíblia diz que se alguém pedir para você andar 1 milha, ande 2. É isso mesmo.
Eu estava conversando com uma pessoa esses dias e eu falei, né? A Bíblia diz também, se alegre com os que se alegram, chore com os que choram, né? Se alguém tá alegre, você tá feliz, você torce pela pessoa. Se ela chorar, chora com ela, empresta o ombro. Então, o envolvimento ele é muito simples, ele não custa nada, gente. O envolvimento é facinho, qualquer um pode se envolver. Sabendo ou não sabendo o que está fazendo, qualquer um pode se envolver. Mas o X da questão aqui é o comprometimento. É nós nos comprometermos a fazer aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. É cumprir com excelência, de forma decente, adequada, de forma que o Senhor receba no céu tudo aquilo que a gente está fazendo. E que aqui na terra a nossa semente ela venha render frutos. Ai, mas se para mim me comprometer, preciso de alguma coisa? Porque se você está falando que custa tudo, deve custar algo. O que seria esse tudo? Para você que me assiste. Quando a gente se envolve, ainda mais na obra do Senhor, eu como líder de ministério infantil, um exemplo. Eu vou preparar uma aula. Eu não posso deixar o dia da aula para estudar. Eu tenho que preparar antes, gente. Assim como eu estudei sobre esse tema antes de estar trazendo aqui para o canal. Eu conversei muito com Deus, eu mudei as minhas atitudes. Eu tive que florescer antes de estar falando sobre isso. Eu tive que frutificar antes de poder falar sobre algo. Eu não posso ser hipócrita de querer falar sobre algo sem ter fruto. Não tá certo, não condiz. Ah, Tiabá, mas se você fizer, Deus vai ver, ninguém vai ver. O importante é Ele. E eu não quero ser hipócrita, que o Senhor tá vendo que tá errado, vocês achando que tá tudo perfeito, não tá, não é assim. A gente tem que ter essa consciência. Quando eu aceitei meu chamado em Deus, que eu não queria por nada, porque eu falava para Deus que eu não sabia cuidar de criança, como que eu ia cuidar de criança? Mas assim, eu sempre gostei de ensinar. Gostei muito de ensinar, mas muito mesmo, porque é algo que Deus me deu e eu não tinha menção disso. Mas se comprometer é você se dedicar ao máximo, mais do que o máximo. É como eu disse para vocês, hoje eu dou aula, eu não posso estudar hoje, eu tenho que estar estudando alguns dias. Se comprometer, jejuar, orar, se santificar, buscar em Deus tudo aquilo que Ele quer que eu faça. Às vezes Deus quer fazer algo extraordinário através da minha vida, mas eu somente me envolvi. Como que Deus vai fazer algo? Nós somos instrumentos, mas como que Deus vai usar um instrumento quebrado, enferrujado, que não se conserta, que não entra em posição? Porque para dar aula, gente, nós precisamos jejuar, precisamos orar, precisamos entender o que nós vamos ministrar para as crianças, precisamos dispor de tempo para isso, de busca em Deus, saber tantas coisas, gente, mas tantas coisas. Isso é se comprometer. Se comprometer é você se dedicar mais do que você imagina que você pode. É você se doar não 100%, mas 200, 300%, a ponto de ninguém te pedir nada, a ponto de você ter algo completo, tudo pronto, sem deixar espaços vazios. Nós precisamos aprender que nós devemos fazer as coisas para o Senhor com comprometimento, a ponto de ninguém chamar a tua atenção. Ah, mas eu só dou aula. O que mais que eu preciso fazer? O que mais? Se for desse jeito, é melhor você nem me dar aula. É sério, gente. Porque Jesus, quando ele morreu por nós na cruz, ele foi até o fim. Ele passou tudo que ele tinha que passar. Ele podia ter deixado isso, mas não, ele se comprometeu até o fim. Ele pensou em nós. Por que eu tô falando isso? Porque muitas vezes a gente se envolve na obra, a gente não se compromete. A gente só quer que as pessoas vejam que a gente tem uma posição ou tá fazendo algo, tá errado. Nós não podemos apenas nos envolver. Ninguém também precisa ver se você é comprometido ou não. Isso Deus está vendo. A gente não precisa fazer força para mostrar nada. Mas se comprometer é muito sério. Nós precisamos fazer as coisas com excelência. E o texto que eu trouxe aqui para vocês fala que o comprometimento, olha só, ele ultrapassa limites de todas as esferas. Quando passa a nos custar tempo, quando passa a custar dinheiro, dedicação. E assim a gente continua.
Se a gente fizer tudo isso e continuar, nós estamos sendo comprometidos com a obra do Senhor Jesus. Porque a obra do Senhor Jesus, ela é algo que ela não fica ali fechada apenas num círculo, não é somente uma coisinha, não, ela abrange muitas outras coisas, a obra. E quando a gente realmente se compromete, a gente entende o que nos custa essa obra. Porque se envolver é simples, você vai lá, faz, acabou, mas se comprometer pelo que Deus colocou nas suas mãos, chorar na presença do Senhor, se quebrantar diante de Deus, colocar em oração. Eu tenho que colocar as crianças em oração, vocês sabiam? Eu tenho que colocar cada uma delas diante de Deus, não só as crianças que eu ministro, mas crianças de todo o Brasil, das nações, eu tenho que colocar diante de Deus. Se eu ministro crianças, eu não posso me limitar apenas àquelas que o Senhor me deu, aquelas que vão aos domingos na igreja, outro dia de culto, não, tá errado. Eu falo para o Senhor, eu exerço o meu chamado aonde eu tô. Aonde tem criança, eu preciso exercer o meu chamado, porque eu me comprometi com o Senhor. É o que eu falei para vocês, eu não queria cuidar de criança porque eu me achava incapaz, mas hoje eu faço coisas que eu nem imaginava que eu estaria aprendendo. Muito tempo, eu fiquei por muito tempo mesmo limitada a se envolver. Muito tempo. E quando chegava a parte de dança, gente, de coreografia, ou eu não queria ir, ou eu só ficava olhando e ficava que nem uma estátua lá. E ai, que bonitinho, que lindo. Eu só me envolvia, mais nada. Não sei nem para que eu ia, porque não ajudava. Envolver não ajuda, mas se comprometer ajuda. E hoje eu entendo que o comprometimento ele nos custa tudo mesmo. Quando eu paro para gravar um vídeo, eu deixo todos os meus afazeres de lado. Por quê? Porque diante de Deus eu me comprometi a ir pelo mundo e pregar o evangelho, pregar a palavra aos pequeninos. Ah, Tchabá, mas você está gravando na sua casa. Mas eu não sei onde essa mensagem pode chegar, não é verdade? Eu não sei até onde o Senhor quer levar essa mensagem, mas eu me comprometi diante de Deus de fazer a obra. Então não pode ser uma obra vazia, ela precisa ser uma obra completa. Eu preciso me dedicar. E tem algo que eu sei que as pessoas têm muita dificuldade de se dedicar, ainda mais no Ministério Infantil, porque o Ministério Infantil, gente, nós todos sabemos que demanda muito recurso financeiro. Não tô falando de pouco não, tô falando de bastante. De recursos que muitas vezes as igrejas nem têm. E aí a gente vai pro joelho, ora, né, para aqueles que seguem a palavra de Deus, eles oram, porque tem pessoas que fazem de outra forma, que não vou entrar nesse assunto aqui. Mas quando a gente se compromete, a gente busca no dono do ouro e da prata, a gente busca na fonte. E comprometimento, ele demanda você também dispor de recursos financeiros. Nós sabemos que crianças, elas são muito visuais. E para poder ensinar, é importantíssimo você ter um bom material em mãos. E material custa dinheiro. E como eu disse, às vezes o ministério não pode fazer. E tem gente que também não liga. Tanto faz, sabe? Eu acho totalmente errado, gente. Se você não tem, ora ao Senhor, Ele te dá, peça emprestado. Mas faça com zelo, faça com amor, faça com carinho. Gente, hoje em dia tem tanta coisa que a gente pode fazer para ministrar as crianças, se comprometendo nas nossas aulas, dando aquela aula maravilhosa, ensinando. Tem tanto material reciclado que a gente joga no lixo, que a gente podia usar, que a gente podia aproveitar. Tchabá, não sei fazer nada EVA. Somos duas. Vocês sabiam? Somos duas, só que por enquanto vai ser uma, talvez só você. Porque eu me comprometi em aprender. Por mais difícil que está sendo para mim, eu estou tentando aprender algo que eu não sabia. Porque se comprometer envolve aprender, gente. Eu tenho também estudado, tenho feito estudos pagos, estudos gratuitos, tenho pesquisado, tenho falado muito isso para as tias nos grupos, né? Eu tenho grupos de Ministério Infantil, Tchabá Ministério Infantil, e muitas vezes as pessoas falam, tia, tem isso, tia, tem aquilo, tia, tem não sei o que. Eu falo, gente, pesquisa, não encontrou, pergunta. Por quê? Porque a gente precisa se doar mais. A gente precisa aprender mais, a gente tem que se comprometer com a gente mesmo muitas vezes, sabia? Tem coisas ainda hoje que eu sou insegura, mas eu preciso me comprometer a aprender.
e falo, Senhor, me dá segurança no que eu estou fazendo, eu quero aprender isso para poder ministrar muito mais, para ser melhor para o Senhor. Eu preciso me comprometer muito mais, porque se eu só me envolver, não vai dar certo. Não vai dar certo, tios e tias, ou você líder, você que está assistindo esse vídeo. Se você se envolver, nada vai dar certo. Nada que a gente se envolve na vida dá certo, dá resultado. Eu, pelo menos, não tive resultado em envolvimento. Eu tenho resultado em comprometimento. Quando eu me comprometo, as coisas acontecem. E quando eu fui chamada para ser líder, eu também não queria. Mas sabe o que eu falei para Deus? A tua palavra diz que não é o meu querer, é o seu, né, vai? É do Senhor. Eu falei para Deus. Então, Senhor, o Senhor vai me ajudar, vai me capacitar. Eu não queria porque eu tinha medo. Vocês sabiam disso? Eu tinha medo porque eu não sabia fazer um monte de coisa. Eu estava um pouco ferrujada, mas eu tinha 1 milhão de dificuldades. Hoje eu tenho um pouco menos, graças a Deus. Mas eu falei, Deus, não é a minha vontade, é a sua, e eu amo ensinar, então eu me comprometo com o Senhor a aprender e vou fazer. E até então tenho aprendido muitas coisas. E quando eu vejo que eu posso estar me envolvendo, aí eu me corrijo. Aí eu já vou para a leiturinha aqui da palavra, ó, do textinho, e falo, Deus, me coloca novamente no meu lugar, Senhor, porque eu preciso voltar ao lugar de comprometimento, de fazer aquilo que eu disse para o Senhor que eu faria. Porque nós sabemos que não é fácil, nós sabemos que a nossa carne muitas vezes não quer. Nós sabemos que muitas vezes nós temos preguiça, má vontade, que a gente não quer fazer, que a gente quer deixar para o outro fazer, e nisso a gente vai pesando as pessoas. Está errado. Por que eu estou falando tanto sobre comprometimento? Porque é o que Deus quer de mim e de você. Deus quer que nós nos comprometamos com a obra dele. Não quer pessoas apenas envolvidas. Gente, eu já trabalhei com muita gente envolvida. Só me deu problema, porque eu tinha que ficar resolvendo as coisas que eles não faziam. É terrível trabalhar com pessoas envolvidas. E hoje eu falo para o Senhor, Senhor, traga pessoas comprometidas com a sua obra. Traga pessoas que amem fazer a sua obra, que tenham amor no coração, que se comprometam com tudo. Porque a gente sabe, né, que dar aula para crianças, né, a gente sabe que é bom, que é abençoador, mas a gente sabe que quando elas vão embora, a gente tem muito trabalho ainda. Não é somente dar aula e ir embora. Eu não sei vocês, mas eu ainda faço relatórios, eu limpo o Ministério Infantil, eu coloco as coisas em ordem, eu faço muitas coisas ainda. Por quê? Porque eu estou me comprometendo. Você pode falar assim, Tia Bá, imagina que eu vou fazer, tem a tia da limpeza da igreja. Gente, que vergonha. Eu não posso nem pensar num negócio desse, de deixar uma bagunça para alguém arrumar. Jamais, de jeito nenhum. Eu acho isso horrível. Se eu dei a minha aula, porque nós damos lanche, tudo, as crianças geralmente derrubam um copo de suco, derruba mesmo, é criança, tá? Vocês não brigam com as crianças não, por favor. Criança derruba, adulto também, é normal. Criança derruba, criança suja. Ainda mais quando usa guache, quando vai tinta, é normalíssimo. Só que, gente, por favor, não deixe para ninguém limpar, porque o Ministério Infantil, ele é de quem deu aula, de quem serviu, não é da outra pessoa. Eu nunca gostei, nunca deixei. E hoje eu vejo uma grande dificuldade de pessoas entrar no Ministério Infantil porque vê que tem trabalho. Vocês acreditam? Eu tenho visto muito isso. Deixa eu me arrumar aqui. Tenho visto muito isso. Pessoas, gente, que não querem entrar no Ministério Infantil porque tem trabalho. Porque depois de dar aula, tem sim que deixar tudo em ordem para o próximo professor. E isso eu falo que é um princípio, na minha visão, gente, é princípio. A gente precisa pensar nisso. Nós somos uma equipe, então trabalhemos em equipe. Nossa, mas o ministério é grande. A equipe é grande? A líder reveza alguém para ajudar. Não custa, gente, não tem problema nenhum. Se você tem problema de horário, amém. Mas assim, se não tem, gente, nós estamos para servir. A Bíblia diz, Jesus veio para servir, nos ensinou a servir. Então eu vejo que muitas pessoas, elas só querem a cereja do bolo. Já trabalhei com pessoas que deixavam o Ministério Infantil um caos. Dava aula, pegava a mochilinha, ó, tchau. Eu falava, ué, tô entendendo isso. Não, não vou limpar porque amanhã a tia da limpeza limpa a igreja. De forma nenhuma, meus queridos, de jeito nenhum.
Não, o ministério infantil, ele é daquele que está ministrando. Tem que ter zelo, tem que deixar em ordem. Se comprometa. Se comprometa do início ao fim. Não deixa para ninguém aquilo que era para você fazer. Não é feio, sabia? E não é indigno limpar de forma alguma. Porque assim, a igreja não é do Senhor. Como que nós vamos apresentar algo sujo diante de Deus e deixar algo sujo de qualquer jeito? Isso é se envolver. Isso é você chegar lá, dei aula, fui embora, não quero nem saber. Isso é envolvimento. Mas quem se compromete vai até o fim. Pensa no outro que virá. Pensa na próxima aula que será ministrada, que tem que estar tudo limpo, tudo arrumadinho. Materiais no armário, tudo arrumadinho. Eu sou assim, viu, gente? Graças a Deus não tenho problema nenhum. Glória a Deus por isso, porque eu trabalho com pessoas que são comprometidas. Mas nós precisamos entender que tudo que a gente fizer é como para o Senhor. Como que eu posso deixar um lugar sujo ser na casa de Deus, deixando para outra pessoa que não tem nada a ver com a história? Ah, Tchabá, mas ela é paga? Ela recebe para limpar a igreja. Tá bom, o que tem? Glória a Deus por isso, ela tem salário, que bênção de Deus. Mas foi ela que sujou? Foi ela que deu lanche, que deu bolo, que deu pipoca? Ela estava lá? Então vamos pensar direito, gente. Isso é algo que a gente precisa pensar. E Deus sabe, né, com quem que Ele vai tratar. E deixar as coisas em ordem é comprometimento. Lá no Ministério Infantil, né, onde eu sou líder, que eu dou aula para as crianças, a gente passa um desinfetante perfumadinho até na mesa. A gente deixa tudo em ordem, porque nós passamos álcool também em gel, a gente desinfeta tudo, mas a gente perfuma a sala, deixa ela bonita, ela cheirosa. E quando eu dou aula, eu deixo tudo impecável para a próxima pessoa que vai dar aula. Por quê? Porque eu estou comprometida com esse trabalho. E é casa de Deus, eu não posso deixar de qualquer jeito. Ai, mas se eu não tive tempo, já chegou domingo, que estava muito tarde, eu precisei ir embora, mas na segunda-feira eu estava lá. Estava lá limpando, arrumando, deixando tudo impecável. Isso também é uma forma de se comprometer com aquilo que você faz, vocês sabiam? É muito bacana. Eu falo porque tem pessoas que só querem se envolver, mas nós devemos nos comprometer. Nos comprometer é do início ao fim, é fazer muito mais do que você pode, é ir além, independente do que você faça, independente do que você serve, de qual o seu chamado, é ir além. Isso serve para o trabalho também, nosso dia a dia, não importa. Pediu para você andar uma milha? Ande duas. Ande duas, se comprometa, porque Jesus faria isso, então nós vamos fazer o que Jesus faria, amém? Então, tias, tios, vocês que me assistiram, era isso que eu tinha que falar para vocês sobre envolvimento. Envolvimento não custa nada, comprometimento custa tudo. Assim como Jesus se comprometeu e ele morreu por mim e por você, morte de cruz, ele foi até o final, que assim venha a ser no seu chamado, no seu ministério, que você tenha Jesus como exemplo de quem se comprometeu e que no nome de Jesus você venha se comprometer cada dia mais com o teu chamado, se comprometa com Jesus, se comprometa na obra, se comprometa com o seu pastor, com a sua pastora de servir, se comprometa com seus líderes, faça o teu melhor, porque tanto eu quanto o Senhor sabe que você tem grandes coisas no teu coração, coisas boas, que você tem muito mais do que aquilo que você está dando. E Deus sabe que eu tenho muito mais aqui guardado ainda do que eu estou dando. E que eu sim, Tiabá, posso me comprometer muito e muito mais na obra do Senhor Jesus. Amém? E se você ainda não é um inscrito do meu canal, eu te convido a se inscrever, a compartilhar esse vídeo, a me ajudar a lançar essa semente, porque nós sabemos que juntos nós somos mais fortes e a palavra do Senhor diz, é um corpo, corpo de Cristo, e nós fazemos parte deste corpo. Então, compartilhe esse vídeo, se inscreva, deixe o seu like, comentários também. Comentários é muito importante porque o YouTube entende, né, que o conteúdo é bom e nós poderemos alcançar mais e mais pessoas através da palavra do Senhor. Porque assim como essa palavra chegou até o meu coração, ela pode chegar até o coração de pessoas que estão precisando, que não estão entendendo algumas coisas. Ela pode ser uma resposta, amém? E que Deus possa os abençoar,
tremenda e poderosamente em nome do Senhor Jesus. Um beijo, fiquem com Deus e fiquem na paz.